Brasil, o melhor país para se investir. Olha só, especialistas apontam o Brasil como o melhor país para se investir agora. Você acredita que realmente essa é uma verdade? A gente está vendo acontecer aqui no Brasil uma queda na inflação, tudo bem que é por conta de alguns estímulos governamentais, mas a gente está vendo também, por exemplo, a gasolina cair por conta da queda momentânea que a gente está vendo no petróleo, então a gente está vendo a inflação ceder, a gente está vendo a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic aqui no Brasil, chegando no topo ou próximo ao topo, parecendo chegar por lá, a gente vê o PIB do Brasil subindo, ou seja, a economia crescendo, desemprego cedendo levemente e algumas pessoas começam a nutrir essas opiniões. Poxa, o Brasil é o melhor país a se investir. Por quê? Tem até algumas pessoas traçando assim um paralelo, né? Que o Brasil é a menina mais bonita da sala, porque todas as outras bateram de boca num corrimão e quebraram os dentes e ficaram todas desdentadas. Como assim? O Brasil tem os seus problemas, tem suas instabilidades. A gente tem um evento aqui que acontece a cada 4 anos, agora em outubro, que vai ditar uma boa parte das tentativas do governo daqui para frente. Então tem uma certa instabilidade, tem uma certa incerteza, mas muita gente acredita que mesmo assim o Brasil é o melhor país para se investir, porque os preços das ações estão muito baixos, independente de quem ganhar, vai valer a pena, as ações vão se valorizar, porque o único investimento possível é no Brasil. E por que tem essa narrativa de que o Brasil é a menina mais bonita da sala, porque todas as outras ficaram desdentadas? Se você pegar o BRICS, né, que basicamente contempla todos aqueles países emergentes, que é uma forma, um eufemismo para você dizer país subdesenvolvido que está tentando crescer e tem uma chance maior de crescer, você pega o seguinte, BRICS, né? O primeiro é o Brasil, então vamos deixar fora aqui dessa nossa análise. Mas o segundo está a Rússia. Poxa, a Rússia está em guerra. Então, basicamente, você tem um país que está tendo muitos gastos para sustentar essa guerra, um gasto multibilionário que você tem para isso. Você pega o I e o C, Índia e China, são países com bilhões de pessoas. Como tem muita gente, importam muitas commodities, ou seja, matérias-primas, energia e tudo isso, petróleo, minério, e tudo isso está com uma cotação extremamente elevada, né? Ao mesmo tempo em que o dólar está com uma cotação extremamente elevada frente às moedas desses países. Então, esses países eles estão gastando muito com commodity, acontece que a própria economia sofre. Falando especificamente da China, a gente tem um cenário muito mais agravado, né? Porque até divulguei um vídeo ontem sobre isso, a gente tem uma crise imobiliária muito forte na China, as vendas caindo dos imóveis lá 30%, o maior mercado imobiliário do planeta, 50 trilhões de dólares é o que vale o mercado imobiliário da China. Você tem os preços dos imóveis caindo, além dos preços dos imóveis estarem caindo, você já tem bancos congelando o dinheiro de algumas pessoas, alguns chineses, desde abril, tem protestos nas ruas da China, um cenário maluco mesmo, e eles ainda usam a política do Covid-0, então ainda tem lockdown, agora há pouco, em julho, teve lockdown de 20% da população, mais de 200 milhões de pessoas não conseguiam ir trabalhar, estava com lockdown total ou parcial, então você tem uma instabilidade muito grande na China por conta de todo esse cenário. Você pega a África do Sul, por exemplo, você tem um desemprego acima de 30%, ainda tem um apartheid que é muito forte, acabou em 94, mas você tem um país que tem muita briga interna, então acaba que não tem muita saída no BRICS. Você pega a América Latina, os países estão tudo afundando com essas políticas da esquerda que vêm sendo adotadas e estão destruindo as economias. O Brasil é o único que está se salvando ainda. Você tem a Europa está explodindo o custo da energia, a maior inflação dos últimos 40 anos, passando de 2 dígitos da inflação. Você pega o Brasil, o que sobra, né? Vai sobrar Estados Unidos e Brasil. Você pega Estados Unidos, também está num cenário complicado, da inflação muito alta, subindo taxa de juros, recém no começo dessa jornada. Aí você pega o Brasil e a narrativa é: o Brasil, grande exportador de commodities, sendo um grande exportador de commodities, com as commodities em alta, em cotações bem mais altas, certo, do que no passado, o Brasil tende a se beneficiar muito e a gente já está vendo isso e as ações vão subir. Isso é uma narrativa que teoricamente parece fazer sentido. Só que no mercado financeiro você tem que entender uma coisa. Existe a linha da teoria econômica clássica, existem as finanças comportamentais, existem várias linhas de estudo dentro da economia. Essa narrativa é uma linha teórica que parece fazer muito sentido, usando o quê? A teoria econômica clássica, que basicamente já foi muito comprovado que essa teoria econômica clássica que trata os investidores, trata os agentes econômicos, investidores, empresários, pessoas, como seres totalmente racionais, que fazem o mais correto sempre,
isso aqui já caiu por terra há muito tempo. Tanto que só nos últimos 20 anos, 2 prêmios Nobel da Economia, eles ganharam prêmios Nobel da Economia. Um foi o Daniel Kahneman em 2002, que é um psicólogo. O outro foi o Richard Thaler, tive o prazer de conhecer, que foi prêmio Nobel da Economia em 2017. Ambos comprovando que o ser humano é um ser irracional na tomada de decisão financeira. Então a economia não funciona como deveria funcionar. O próprio Richard Thaler comprovou que o ser humano é burro ao tomar decisões financeiras. Ele comprova que o ser humano é irracional, completamente irracional ao tomar essas decisões. E isso faz com que a realidade seja um pouco diferente da teoria. Como assim? Deixa eu te mostrar o que aconteceu em outros 2 momentos bastante similares a esse. Enquanto essa narrativa diz que as ações do Brasil vão subir porque é o único local possível para investir, que vai chover dinheiro para cá, dólar vai cair, as ações vão subir por conta dessa entrada de dinheiro dos investidores estrangeiros aqui no Brasil e pela via comercial também, eu quero te mostrar outros 2 momentos onde essa narrativa também existiu, fazia total sentido lógico, racional. Entretanto, na prática, a teoria foi completamente diferente. Dá uma olhada nisso aqui. E tem um agravante ainda, tá? Como a gente tem um diferencial de taxa de juros muito grande, a taxa de juros aqui no Brasil está muito maior do que nos Estados Unidos, algumas pessoas também pregam que, poxa, por conta desse diferencial, o investidor estrangeiro vai vir investir em renda fixa aqui no Brasil, entrando com dólares aqui, o dólar vai cair, e com o tempo, se a renda fixa cair, ele pode passar a investir em ações, as ações vão se valorizar. Tem toda essa narrativa aqui. Na teoria parece fazer sentido, mas na prática nunca encontrou uma aplicação real. Dá uma olhada aqui nesses 2 momentos que eu vou te mostrar na tela. O que é que você está vendo aqui na minha tela? Nessa linha azul você está vendo a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil, começando aqui em março de 1999, aí você pega com o passar do tempo. Nessa linha verde você vê a taxa básica de juros dos Estados Unidos, também começando aqui a contagem em março de 1999 e levando aqui para frente, tá? Uma crise que a gente está vendo agora, que a gente está vivendo agora, ela é uma crise onde a gente tem algumas bolhas. A gente tem uma possível bolha imobiliária nos Estados Unidos, já fiz um vídeo sobre isso. A gente tem uma possível bolha imobiliária na China, já fiz vídeo sobre isso. A gente tem uma bolha de crédito que foi criada, ou seja, muito dinheiro injetado na economia. 9 trilhões de 2008 para cá foram injetados na economia americana, europeia, no Banco Central do Japão também. Então a gente tem um cenário de bolha que pode estourar, certo? A bolha pode ser desinflada ou ela pode estourar. Então a gente vê basicamente um contexto internacional, um contexto de fragilidade internacional. Quando que a gente teve isso aqui? Vamos pegar aqui os últimos 22 anos. A gente teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos aqui nos anos 2000. E nessa época, essa narrativa o Brasil é um investimento óbvio porque o Brasil não vai ser afetado. Poxa, pensa Brasil em 2000, o que tem a ver com tecnologia? Não tem tecnologia nenhuma no Brasil, então não tem ações de tecnologia. O negócio estoura nos Estados Unidos e não vai causar impacto aqui no Brasil. Pelo contrário, o dólar que estava alto nessa época, o dólar recém tinha virado flutuante, ele saiu de 1 para 2 reais, estava oscilando, todo mundo achava que, poxa, o dólar ia afundar, o dólar ia cair pra caramba depois disso daqui, e as ações iam continuar a sua direção, iam continuar subindo, porque o Brasil estava adotando medidas econômicas e também por conta do diferencial de juros, né? Hoje a gente vê a taxa de juros do Brasil olha só, deixa eu mostrar aqui para você, ó. A gente vê aqui a taxa de juros do Brasil em 13,75%, taxa de juros nos Estados Unidos, 2,5%, lá é uma banda, mas começando 2,5%. E, pô, você tem todo esse diferencial. A tese é que investidores estrangeiros vão se sentir atraídos a investir na renda fixa no Brasil, vão entrar com dólares aqui no Brasil, o dólar vai cair. Vamos ver o que aconteceu outras vezes na história. Então vamos pegar primeiro esse cenário de 2000, tá? Estouro da bolha das empresas de tecnologia. O que aconteceu? Naquela época, a gente consegue ver aqui, ó, em 99... Antes de estourar a bolha, que foi bem em 2000, a gente vê a taxa de juros nos Estados Unidos estava na casa aqui dos 5%. Tá? No Brasil, estava na casa de quanto? 19%. Então a gente tinha um diferencial de juros maior do que a gente tem hoje. Ou seja, 19 menos 5, o diferencial de juros era de 14%. Certo? Altamente atrativo, em tese, em teoria, para o investidor estrangeiro vir investir na renda fixa aqui no Brasil, certo? Porque o rendimento por lá estava muito mais baixo. Poderia pegar empréstimos a juros baixos e vir investir em renda fixa aqui no Brasil. Hoje o diferencial está batendo na casa de 11% aproximadamente. Lá era 14%. Vamos dar uma olhada? Ó, olha para mim. Vamos dar uma olhada com o que aconteceu de 2000 para frente com as ações e as anti-ações aqui no Brasil?
Olha só. Basicamente você está vendo na minha tela aqui o índice Bovespa. O índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Quando essa linha vai para cima, as ações estão subindo. Quando essa linha vai para baixo, as ações estão caindo. Como eu disse para você, ó, deixa eu colocar aqui, você vê na linha vermelha o dólar. O dólar, ele tinha um preço fixo, ele era fixado pelo próprio governo, tinha uma correção feita pelo próprio governo. Ele não era livre, ele não oscilava livremente. Em 99, como uma forma de fazer uma liberalização econômica maior e permitir que a economia do Brasil pudesse crescer, foi adotado o regime do câmbio flutuante e a partir daí ele começou a flutuar. Lembra que em 2000 a gente viu que o diferencial de juros era muito grande, o dólar tinha tudo para cair, porque o investidor estrangeiro ele viria investir em renda fixa aqui no Brasil e por conta disso o dólar iria cair, se desvalorizar, muito dólar entrando no Brasil? Parece que não foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de eu falar em dólar, deixa eu te mostrar o impacto de uma crise internacional em uma economia subdesenvolvida. Depois eu vou te explicar por que isso acontece, tá? Em tese, maior liberalização econômica, aqui o dólar passou a ser flutuante, a gente tinha tudo para ver as ações subindo indefinidamente durante um grande período de tempo, estouro da bolha das empresas de tecnologia dos Estados Unidos não afetariam o Brasil, poxa, não tem nada a ver com todas aquelas empresas lá. Entretanto, o que a gente viu acontecer ali, de 2000 para frente? A gente viu as ações se desvalorizando mais de 50% aqui no Brasil. Inclusive se desvalorizando mais do que as ações estavam se desvalorizando nos Estados Unidos. Elas chegaram a cair lá fora 42% e aqui no Brasil chegaram a cair 53%. Nesse mesmo período, o que a gente viu acontecer? Lembra que a lógica era as ações continuarem subindo, o Brasil era a menina bonita da sala, o exterior estava afetado, os países que tinham ações de tecnologia. Entretanto, a gente viu as ações caírem e olha o que aconteceu com o dólar. No momento onde o diferencial de juros era extremamente alto, mais elevado do que agora. Hoje a diferença dos juros é 11%, lá era 14%. O que a gente viu acontecer? A gente viu as ações despencarem e o dólar se valorizar fortemente. O dólar que é uma anti-ação, um investimento que te ajuda a lucrar quando as ações caem. Subiu 125% no período. Enquanto as ações caíam 53% aproximadamente, ele subia 125%. Uma outra anti-ação, nesse mesmo período, o que aconteceu? Olha só, o ouro. Basicamente você viu o ouro aqui, ele se valorizando em todo esse período, 157%, uma anti-ação, um investimento que se valoriza ainda mais nos momentos de crises internacionais. O dólar tem uma atuação em qualquer crise, o ouro tem uma valorização muito maior em crises internacionais. E olha que louco, você viu o ouro se desvalorizando um pouco no curto prazo, ficando mais ou menos no 0 a 0 aqui, durante praticamente um ano. Se a gente for contemplar assim, até janeiro de 2001, quando ele realmente começou a subir, foi 1 ano e 2 meses mais ou menos empacado no 0 a 0 para só depois ele começar a se valorizar. Algumas pessoas olham hoje para o ouro, que o ouro está mais ou menos empacado, cai um pouco, sobe um pouco, fica nessa lenga-lenga, digamos assim. Só que as pessoas não percebem uma coisa, isso acontece em todas as crises. E há uma razão de ser, há um porquê. Inclusive gravei um vídeo algumas semanas atrás explicando o porquê. É por conta de um processo de alavancagem. O ouro serve como garantia para os apostadores, especuladores se alavancarem. Quando as ações americanas começam a cair, eles têm que vender esse ouro em garantia. Com isso, muita gente vendendo o ouro gera uma pressão para baixo. Algumas pessoas compram de volta o ouro e ele fica nessa lenga-lenga geralmente um ano e pouco. Depois ele começa a se valorizar e começa a ter uma valorização extremamente expressiva, inclusive passando a própria rentabilidade do dólar com o passar do tempo. Então, você vê que, inclusive em alguns momentos no curto prazo, as ações caem mais que as anti-ações. Só que eu preciso falar muito sério com você. Se você está buscando investir na bolsa com foco em 1, 2, 3, 4 meses, você está totalmente perdido. Se o seu objetivo é de curto prazo, aceite a renda fixa. Para você isso e basta. Não, a bolsa de valores não é para você. Você precisa ter um horizonte de tempo um pouco maior. Você não consegue investir por 2 anos. Então seu foco é renda fixa. Pronto. Agora, se você tem um período de tempo maior, não quer dizer que você vai demorar para ter resultado. Só que as coisas não acontecem do dia para a noite. O movimento vira e as anti-ações sobem muito mais que a queda das ações. Mas você tem que deixar um tempinho passar. Poxa, 1, 2, 3 anos. Eu te peço 5 anos o seu foco para investir na bolsa. O resultado vem muito mais rápido. Mas eu também quero setar a tua expectativa lá embaixo para você ter a sua expectativa superada. Mas, voltando aqui que eu sei até um pouco do tema do vídeo. Você vê que a realidade contrariou a tese teórica que fazia totalmente sentido. Poxa, o que tem a ver estouro de bolhas de empresas de tecnologia no Brasil?
Nada. Mas a gente viu as ações desabarem e a mola propulsora foi justamente esse estouro da bolha das empresas de tecnologia. Dólar tinha tudo para se desvalorizar, o ouro é outra dinâmica, mas eu quis mostrar aqui para você. O dólar tinha tudo para se desvalorizar, diferencial de juros super alto, mas o que aconteceu? Simplesmente disparou e subiu 125% nesse mesmo período. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar um outro período, uma outra crise internacional que veio depois, a crise de 2008, e tudo que aconteceu a partir dali, para você perceber que, em teoria, nada ia acontecer no Brasil. O que se dizia na época era bolha imobiliária americana. O que tem a ver bolha imobiliária americana com o Brasil? Brasil crescendo consistentemente, um grande boom das commodities. As commodities vinham se valorizando desde lá de 2003. Ações no Brasil subindo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. E aí quando veio essa questão imobiliária americana, começou a se ter medo, um pouquinho antes até da estourar a bolha. Não, nessa vez é diferente. O Brasil é a menina bonita da sala. O negócio vai enfiar nos Estados Unidos, mas o Brasil vai bem, porque não tem nada, não tem bolha imobiliária aqui no Brasil. Então não vai ter repasse para cá. Na verdade, o investidor vai tirar o foco lá de fora e vai se expor mais ao Brasil. Só que o que aconteceu na realidade? Vamos dar uma olhadinha? Olha na minha tela agora. De novo, estamos olhando o diferencial de taxa de juros, tá? Para quebrar também essa crença, esse mito de que o diferencial da taxa de juros vai fazer o dólar simplesmente ir para o chão. Vamos lá, olha só. Na linha azul, relembrando, você vê a taxa de juros aqui no Brasil, a nossa taxa Selic com o passar do tempo. Na linha verde, você vê a taxa de juros dos Estados Unidos, a Fed Funds Rate, tá? Aqui, a bolha estourou em maio de 2008. Então, você estava vendo aqui, a taxa de juros americana em 2%. Você consegue ver bem no canto inferior direito, tá? Então, aqui aparece abril, aparece junho. Você tem ali a taxa de juros parada em 2%. Nesse período aqui no Brasil, a gente tinha a nossa taxa de juros em 11,8% aproximadamente. Então, um diferencial de juros de 10%, bem próximo do que está hoje. Hoje a gente está com 11%, no passado que era 14%, mas aqui tinha um diferencial de juros bem grande, que era um diferencial de juros de 10%. Em tese, o que aconteceria? Brasil passaria incólume, certo? Por essa crise que era lá fora, nada a ver aqui no Brasil. O Brasil estava crescendo, sustentável, tudo mais. E como tinha um diferencial de juros muito grande, ficava muito atrativo para os investidores internacionais, eles pegarem dinheiro emprestado lá fora e fazendo o processo de alavancagem, investirem em renda fixa aqui no Brasil, ganharem um baita de uma rentabilidade de renda fixa para depois voltarem com esse dinheiro para lá. Vamos dar uma olhada no que aconteceu na realidade? Aqui está a realidade na sua frente. Isso aqui é o índice Bovespa. O índice calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Lembra que o Brasil não ia sofrer nada, ia passar pela tangente, as ações iam continuar subindo, porque as ações já subiam há bastante tempo? Pois é, a gente enfrentou uma queda gigantesca aqui, tá? Na casa de 57%, 58%. As ações voltaram a se valorizar, achando que tudo ia ficar bem, bem como aconteceu em 2020, caiu, depois subiu, foi lá para o topo, até passou um pouquinho do topo, agora em 2021, só que depois veio a realidade econômica, apareceu, aqui misturou até com a pior crise da história republicana do Brasil, graças ao nosso governo da época, e intensificou as quedas, mas você consegue ver que houve o impacto, as ações caíram e contrariaram a tese teórica que parecia fazer muito sentido. O que aconteceu com o dólar nesse período? Com aquele grande diferencial de juros, o dólar ia cair? Não, o dólar simplesmente agiu como uma antiação, certo? Se valorizou pra caramba no momento de queda das ações, as ações voltaram a subir, o dólar voltou a cair e depois abriu-se a boca do jacaré. O que é abriu-se a boca do jacaré? Você vê aqui, num espaço de tempo no curto prazo, até as duas coisas caindo juntas, por isso você não deve ser o maníaco do curto prazo. Se você é o maníaco do curto prazo, aceita. Para você é só renda fixa, você não tolera mais nada. Você tem que ter uma rentabilidade michuruca acima da inflação e isso é tolerável para você. Aceita que dói menos. Agora, se você tem um mínimo de paciência, você consegue ver que as ações chegaram a cair nesse período aqui 48%, 47%, e essa antiação subiu 150%. Ou seja, subiu 3 vezes mais do que a queda das ações. Contrariando aquela lógica do diferencial de juros e tudo mais, a lógica teórica que parecia fazer muito sentido. Quando a gente vê o que aconteceu com o ouro, olha só, a gente viu inclusive o ouro caindo aqui durante alguns meses, o que é totalmente normal no início de uma crise internacional, certo? Depois ele pega a força e se valoriza e chega a se valorizar 240% nesse mesmo período aqui, enquanto as ações caem só 50%. Então eu preciso que você entenda uma coisa, tá? A teoria, muitas vezes, ela parece ter uma aplicação lógica, mas muitas vezes, na prática, a teoria é outra.
E por que isso acontece? Porque os investidores, no momento de profunda incerteza, onde a gente tem uma possível bolha imobiliária nos Estados Unidos, na China, dando problema, inclusive, no sistema financeiro chinês. Tudo isso eu fiz um vídeo explicando profundamente. Até vou deixar na descrição desse aqui o link se você quiser assistir depois. Mas quando você tem uma profunda incerteza, você tem a Europa simplesmente ruindo, você tem o euro ruindo, isso instala nos investidores um modo aversão a risco. E basicamente o que eles pensam? Meu Deus, o que vai acontecer? Quais os impactos? Quais os países vão ser impactados? Se todos são impactados no passado, por que dessa vez é diferente? Só que a gente tem muitas pessoas que têm interesses por trás, que vêm com narrativas que parecem fazer sentido, mas que nunca encontraram aplicação prática na realidade. Prática na realidade foi bom, né? É uma redundância, mas eu preciso que você entenda isso. Porque a maioria das pessoas está num jogo eufórico aqui. Estão achando que tudo vai dar certo. E, poxa, eu quero que tudo dê certo, gente. Ninguém gosta de crise, mas crise sempre acontece. E eu preciso ser realista ao invés de ser um otimista bobo. Poxa, Vinícius, então não vou investir em ações. Gente, não tem por que não investir em ações. Se você ficar na renda fixa, só é muito mais caro. Você tem uma inflação de 10, uma renda fixa de 13, e aí você tem que pagar imposto de renda, ou você tem um pouco mais, correndo um risco muito maior. É a rentabilidade apertadinha, michuruca. Então você tem que investir em ações. Para você ter um potencial de rentabilidade maior, multiplicação da riqueza maior. Só que se você investir só em ações, você pode ficar um longo período de tempo perdendo dinheiro. 1, 2, 3 anos, talvez 9 anos, como aconteceu em 2008. Se você tiver anti-ações, souber estruturar isso, combinar os percentuais corretos, usar as técnicas, não é também só investir e deixar largadas as traças, você não é um colecionador de taso, de tampa de garrafa. Não, você tem algumas técnicas que você pode executar. Com pouco tempo de dedicação, você já exponencializa o seu potencial de rentabilidade. E você consegue lucrar nas altas nas casas da bolsa, superando a rentabilidade das ações no longo prazo, com menos oscilação e também vai conseguir superar a renda fixa, porque basicamente é o mínimo esperado quando você se expõe à bolsa de valores. Você só tem que saber como ajustar isso. E eu sim estou preocupado com essa interpretação das pessoas. Não quer dizer que não vai acontecer. Pode ser que as ações subam, pode ser que dessa vez seja diferente. Pode ser, gente. Para mim, tanto faz o que vai acontecer. Honestamente, para mim, não gera prejuízo nenhum. Eu vou lucrar nas altas nas casas da bolsa. Agora, e se acontece o contrário? Eu não sou um apostador que chuta, aposta e comemora se dá certo e fica triste se dá errado. Eu tenho rentabilidade consistente e previsível. Então, se você tem esse mesmo perfil, se você gostaria de ter isso, você tem que aprender a investir em ações, anti-ações, na medida certa. A diferença entre o veneno e a dose, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, não é a diferença entre o veneno e a dose é o remédio. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você tem que usar as técnicas corretas para você ir extraindo lucro consistentemente. Tudo isso, como eu estou preocupado, vou promover agora um evento online gratuito sem enrolação, direto ao ponto, onde eu vou te mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Você vai sair desse evento apto a ter os seus primeiros resultados. Se você quiser voar, você vai entrar na minha turma do programa de acompanhamento, a turma 19, que vai ser aberta no dia 12. Mas, poxa, saindo do evento gratuito, você já vai estar apto a ter os seus primeiros resultados. Tá? Se você quiser andar, você anda. Se você quiser correr, você corre. Se você quer voar, você vai voar. Eu ando com quem quer andar, corro com quem quer correr e voo com quem quer voar. Tá? Mas eu quero que você saia de lá, no mínimo, pronto para você não perder dinheiro. Como muita gente vai perder se o cenário mais óbvio, que sempre se repetiu em todas as outras crises, simplesmente se materializar agora. Pode ser diferente? Pode. Eu vou lucrar independente do que vai acontecer. Você, não sei. Se você participar do evento e der conta de assistir às aulas, poxa, aí eu tenho certeza que você vai. Se não, você vai precisar de sorte. Você vai precisar de sorte. E eu não gostaria que você precisasse de sorte para investir. Enfim, se você quer participar do último evento sobre investimentos da sua vida, o link está aqui embaixo na descrição. Clica no link, te inscreve no e-mail, entra no grupo no WhatsApp, porque ele está prestes a começar e realmente tem o potencial de mudar totalmente a trajetória dos seus investimentos a partir de hoje. Não cai no canto da sereia. O Brasil não é a menina bonita da sala. Com certeza. Talvez possa ser, só o futuro vai nos dizer. Mas você tem que estar pronto porque cenários negativos para as ações podem vir e só não vai lucrar quem não souber usar bem as anti-ações dentro da sua estratégia, tá bom? Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo e eu te vejo no último evento sobre investimentos da sua vida. Um abraço e até mais.